Gente, e o calorão que está fazendo, não é verdade? Pois é, e você precisa praticar atividade física. Não começou ainda? Tem uma meta para começar esse ano? Que o ano começou aí, a gente coloca algumas metas, né? Pois é, o Dr. João Lucas, nosso cardiologista, vai falar quais são os primeiros passos para você começar uma atividade física e a relação com esse calorão aí, o que a gente pode fazer, quais os probleminhas que pode acontecer, viu? O Dr. João Lucas vai dar essa dica. Dr. João Lucas, mês de janeiro de 2015, o ano já começou e nós estamos assim num clima muito desagradável, vamos dizer assim, porque o calor está demais. E tem muitas pessoas que fazem aquelas promessas de começo de ano. Eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida, eu quero fazer atividade física e às vezes não tem noção como está a sua saúde. Qual a primeira atitude de uma pessoa que quer mudar de vida? Isso é muito bom, você querer mudar de vida, você fazer atividade física. Mas quais são os primeiros cuidados? E também a relação do calor com isso. Queria que você falasse um pouquinho para nós. Seja bem-vindo ao programa Plantando Ideias. Olá a todos, então. Feliz 2015 a todos, né? Claro, né? Um ano bom, que seja um ano bom para todo mundo, né, doutor? Amém. E realmente que seja um ano de transformações, né, na vida de todos e transformações para melhor, né? E eu acho que a saúde é um dos pilares que o indivíduo tem que ter com ele quando ele vai se programar, quando ele vai programar as melhorias na sua vida, né? Ele precisa, na agenda dele, colocar o tópico saúde como um dos tópicos de primeiro lugar, né? E aquelas promessas mesmo de começo de ano, vale a pena se a pessoa realmente der ênfase a essa promessa, né, doutor? Isso. Então, se ele tiver um interesse mesmo de ganhar mais saúde, né, e de evitar as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, que são aquelas que mais matam, ele precisa fazer uma programação para investir em saúde. E aí vale a pena, então, o indivíduo fazer algum tipo de atividade física. Ele tem que fazer. E todo mundo já sabe disso. Então, a pessoa precisa programar para pelo menos 4 dias por semana ela inserir algum tipo de atividade física na sua atividade diária, né? Agora, você tocou num assunto muito interessante, o calor, né? Está insuportável. Está insuportável. A baixa umidade do ar piora muito mais a sensação nossa de calor. Que não é muito comum nesse período do ano, né? Que era um período que era para estar chovendo muito, né? Isso. Então, o calor, ele leva a alterações de pressão arterial, a pressão costuma ficar mais baixa, a frequência cardíaca se eleva um pouco mais, né? Tem gente que pensa o contrário, doutor João Lucas, pensa que com calor a pressão sobe, né? Ai, meu Deus do céu, com esse calor minha pressão vai subir. Então, é o contrário, a pressão cai. Em geral, a pressão ela fica mais baixa porque tem uma vasodilatação maior para a pele, né? Então, a pressão abaixa um pouco. Agora, se o indivíduo fica muito irritado com a situação do calor, ele está numa sala, ele está abafado, ele começa a transpirar e ele fica muito irritado, a pressão pode subir por causa da irritação que acompanha a sensação do calor, né? Mas voltando à questão da atividade física com calor, né? Como no calor o nosso organismo passa por algumas alterações de pressão, de frequência cardíaca, a atividade física num dia muito quente pode ser mais perigosa do que uma atividade num clima mais ameno, né? Então, a gente sempre recomenda para o indivíduo que está sedentário, ou mesmo para aquele que está ativo, está fazendo caminhada, mas ele quer incrementar o grau de atividade física, então ele quer voltar a fazer atividade, ou ele quer passar de caminhada para uma corrida, ele quer fazer trilha de bicicleta, ele quer nadar, quer fazer academia, que ele faça uma avaliação física antes, com o médico. Então, o médico vai fazer uma entrevista onde ele vai procurar saber dos fatores de risco que aquele indivíduo tem para, por exemplo, infartar ou ter um acidente vascular cerebral fazendo um exercício. É aquele negócio, o atleta amador, né? Aquela pessoa que não fazia nada, de repente ela não pode também querer ser um exemplo, um profissional. Ela tem que começar devagar também, né, doutor? Isso. Então, até para isso vai ser importante a conversa com o médico, né? Então, o médico, pelo exame físico, ele vai tentar diagnosticar se existe algum sopro, se existe alguma cardiopatia, que às vezes o indivíduo nunca sentiu nada daquele problema no coração. E esse problema pode ser potencialmente fatal. Então, o exame físico é importante e é importante submeter o indivíduo a um estresse físico num teste de esteira, ou num outro exame, tipo um ecocardiograma com esforço, para que a gente consiga avaliar se o coração daquele indivíduo está preparado para o exercício que vai ser exigido. Doutor, por exemplo, mas quais são algumas complicações
para a gente entender melhor, que a pessoa não deve fazer uma atividade física, ou ela tem, por exemplo, o sopro. Tem como você corrigir isso? Porque às vezes a pessoa tem que falar, não, eu tive, mas agora não vou poder fazer atividade física nenhuma? Como fazer? Isso, então existem algumas cardiopatias, a cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, que é uma situação que o indivíduo nasce com essa propensão. Ao longo da vida, o coração vai ficando muito espesso, muito grosso, muito musculoso, né? Dependendo do grau de hipertrofia, a gente tem que contraindicar a atividade física competitiva, né? Então, esse é um tipo de cardiopatia que você tem que chegar para o indivíduo e falar, infelizmente, você não pode mais ter uma atividade competitiva, uma atividade profissional. Não significa que ele não possa fazer uma caminhada, fazer uma musculação mais leve, mas a atividade competitiva ele não vai poder mais fazer. Agora, a grande maioria dos problemas cardíacos, inclusive as pessoas que já infartaram, por exemplo, já fizeram cirurgia cardíaca, já fizeram angioplastia, se o problema foi corrigido, ou se ele está bem remediado, como no paciente portador de insuficiência cardíaca, por exemplo, o indivíduo pode fazer uma atividade até um pouco mais vigorosa, desde que o problema esteja sob controle.